Ei, se você falar que nunca cobiçou, invejou a vida de uma pessoa, você vai estar sendo um mentiroso, porque todos nós já fizemos isso, desde criança. Quando nós olhávamos para o nosso coleguinha com um brinquedinho diferente do nosso, a gente queria. Na adolescência, a gente olhava para uma menina que era legal, que era gentil, que tinha vários amigos, a gente também queria viver aquela vida. Quando a gente cresce no nosso trabalho, a gente começa a almejar crescer na empresa, subir os cargos, ganhar mais, porque a gente começa a olhar para os nossos colegas e pensa, nossa, mas ele ganha mais que eu. Ai, ela é mais estudiosa que eu. E a gente começa a almejar aquilo que o outro é, ou mesmo aquilo que o outro tem. Pessoal, isso é perigosíssimo. A gente precisa orar contra isso. E eu digo que a única forma de lutar contra isso é jejum e oração, é estar pertinho de Deus, é querer buscar mais a Ele, porque é muito difícil, é muito, 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 muito difícil, principalmente quando você já estava acostumado a fazer isso e você nem percebia. Eu não tenho prazer em falar isso, na verdade, eu sinto uma vergonha imensa, mas sim, eu era muito invejosa. Hoje eu reconheço isso, graças a Deus que eu percebi isso a tempo. Porque lá em Provérbios, capítulo 14, no versículo 30, nos diz bem assim: a saúde do coração. Espera aí que eu acho que eu tô me perdendo. Ai, Senhor, me ajuda. A saúde do coração é a vida da carne, mas a inveja é a podridão dos ossos. O coração com saúde é a vida da carne, mas a inveja é a podridão dos ossos. E realmente, quando a gente larga a mão de ser uma pessoa invejosa, uma pessoa cobicenta, nem sei se essa palavra existe, mas uma pessoa que passa olhando para a vida dos outros com olho gordo, a gente percebe que isso maltrata a nossa vida, isso maltrata a nossa carne, isso maltrata os nossos ossos, isso maltrata a nossa alma. E isso é muito perigoso. E a única forma de se livrar é realmente estar perto de Deus, é buscar mais a Ele, é orar mais, é ler mais a Bíblia, mas também entender quem nós somos no coração de Jesus Cristo. E hoje eu quero trazer aqui com vocês alguns versículos que nos falam um pouco sobre o que Jesus tem para nossa vida. Porque a gente olha tanto para a vida do outro, como dizem, a grama do pátio do vizinho sempre parece que é mais verde, mas a gente se esquece de olhar para aquilo que Deus nos deu, para os dons que ele nos deu. Nós esquecemos de olhar para a bondade de Deus. Gente, a Bíblia nos diz tanto sobre isso, tanto sobre o amor que ele tem por nós. E eu creio que para você aprender quem você é em Jesus Cristo, é estando perto dele, é realmente orando, jejuando, buscando a palavra dele, buscando ouvir a voz dele, ter a amizade dele, porque ele quer ser seu amigo. Mas você também tem que querer. Ele não chega mexendo em tudo sem você deixar. Você tem que falar para ele, Senhor, eu quero ser mudado. Agora eu quero ler com vocês lá no livro de Gálatas, no capítulo 5, do versículo 19 ao versículo 26, que nos diz bem assim: porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Olha só que perigo. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglorias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros.
Então, esse capítulo, nesses versículos, já diz basicamente tudo sobre a inveja, sobre você ser um invejoso, né? Isso é um pecado gravíssimo, tanto que está escrito: os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas sabe que eu amo esses versículos, porque ele nos diz, mas o fruto do Espírito. E é tão bom saber que quando a gente tem o Espírito Santo na vida, a nossa forma de pensar, a nossa forma de vestir, a nossa forma de agir é totalmente diferente, ela é transformada. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, que eu não consigo falar essa palavra direito, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Tudo isso nós recebemos do Espírito Santo. E às vezes parece que é tão difícil você vencer esse seu ódio, vencer essa sua cobiça, vencer essa sua inveja. Mas quando nós somos revestidos pela palavra de Deus, pelo seu amor, gente, tudo é transformado. Então você não precisa ter medo. Sabe o que você precisa fazer? É pedir pela misericórdia dele, porque é isso que nós precisamos, é da misericórdia. Nós temos já essa graça tão maravilhosa na nossa vida. E se você está com dificuldade de vencer isso, peça para Deus ajuda. Eu me lembro que quando eu me dei conta que eu era desse jeito, que eu tinha essa inveja, essa coisa horrível na minha vida. Gente, mas eu orei tanto e não foi fácil. Mas aí agora eu quero trazer aqui para vocês uma lição para vocês fazerem na sua vida. Se você se deu conta que você é assim, e talvez você nem percebia, você nem se dava conta, mas você quer ser mudado, mas você não sabe por onde começar. Toda vez que você for olhar para a vida de uma pessoa e você, no seu pensamento, for julgar aquela pessoa, você reflete: será que eu estou julgando essa pessoa porque eu realmente acho isso dela ou é porque eu estou com inveja? E se você se dar conta, gente, peça perdão para Deus primeiramente e depois sabe o que que você faz? Você começa a abençoar a vida daquela pessoa. Foi assim que eu consegui foi assim que hoje eu consigo, graças a Deus, olhar para a vida de uma pessoa e não olhar com olhar gordo, com inveja, com cobiça. Não, eu olho abençoando. Eu olho para o cabelo de uma pessoa e eu falo, nossa, que cabelo mais lindo. Mas não como dizem, às vezes falam, ai, se elogiar o cabelo, no outro dia vai ficar seco. Não, você não precisa falar para a pessoa. No seu pensamento, seja sincera. Você olha para alguma pessoa feliz, alegre, você diz: nossa, como essa pessoa é feliz, é alegre. Deus abençoe a vida dela, que ela continue cada vez mais feliz, cada vez mais alegre. E, gente, você vai ver que no início vai ser muito difícil, mas com o tempo, conforme você for treinando, isso vai virar um hábito na tua vida. E depois de um tempo você nem vai perceber, você já vai ser essa pessoa que elogia. Não que elogie às vezes você vai falar para a pessoa, mas no seu pensamento você vai sentir paz em ver uma pessoa feliz. Você vai sentir paz em ver uma pessoa alegre, em ver uma pessoa contente. Você vai sentir tanta alegria em ver a felicidade dos outros. Hoje, você pode estar pensando que você não é ninguém, que você não nasceu para nada, que você é ruim em tudo. Mas saiba que Jesus tem um plano muito lindo para a tua vida. Ele não te fez à toa. Ele não colocou você no ventre da tua mãe à toa. Ele não te criou à toa. Ele não fez ele não fez o seu cabelo do jeito que o seu cabelo é à toa. Ele não fez o seu nariz do jeito que ele fez o seu nariz à toa. Para tudo tem um propósito. Ele não fez a sua voz desse jeito à toa, não. Para tudo tem um propósito. Então você não precisa olhar para a vida do outro e pensar, poxa, mas por que que o outro é assim? Eu não sou assim, porque eu não consigo, porque eu não consigo ir para frente, porque eu não consigo ser igual. Não olhe com olhar de cobiça, não olhe com olhar invejoso. Olhe com amor, olhe com gratidão por aquilo que Deus fez como você é. Ele te ama tanto, 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 tanto. E é tão lindo quando a gente começa a aprender que tudo é pela misericórdia dele, porque a gente, na verdade, não merece nada. Eu acho que eu já disse isso antes, mas eu vou repetir, porque a gente não merece nada. Nada, 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 nada. Nós somos muito sujos, mas graças a Deus, hoje lavados pelo sangue de Jesus Cristo. Hoje nós somos lavados, redimidos pelo sangue de Jesus Cristo, que nos purificou. E hoje, por essa graça maravilhosa, nós temos ainda a chance de se achegar a Ele, sermos irmãos, sermos amigos dele.
Gente, ele nos ama tanto. Quando a gente conhece esse amor, essa paixão, quando a gente começa a ter essa paixão por Cristo, quando a gente aprende sobre a bondade dele e quer ter um coração como o dele, um coração bondoso, um coração que é cheio de amor pelo próximo. Você percebeu que quanto mais a gente se aproxima de Deus, quanto mais a gente se aproxima de Jesus, parece que menos a gente faz as coisas para ser feliz. A gente quer fazer as coisas para fazer o outro feliz, o próximo feliz. Eu vejo isso no meu trabalho. Há algum tempo atrás eu trabalho com o público e eu estava me sentindo muito triste porque todos os dias as pessoas me olhavam assim, muitas vezes com cara feia. Claro, né, que tinham muitas pessoas que chegavam gentis, legais, mas quem trabalha com o público sabe que tem pessoas e pessoas, né? Tem pessoas que vão chegar toda feliz, te dando sorriso, te dando bom dia, e tem pessoas que não, vão chegar ali, né, com uma cara brava. E só que tem um detalhe nesse tempo que eu aprendi e que eu sinto gratidão por isso. Que eu não tô ali para ser feliz muitas vezes, eu tô ali para fazer os outros felizes. Sabe aquela pessoa que às vezes chega triste, triste mesmo, muitas vezes ela tá num dia mal. E eu tenho a oportunidade de fazer o dia dessa pessoa mais feliz, dando um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Isso é muito gratificante. Isso me faz feliz, porque eu aprendi que eu não tô ali para ser feliz, tô ali para fazer o próximo feliz. Isso é muito bom. Agora eu quero ler com vocês lá em Jeremias, no capítulo 29, do versículo 11 em diante. Porque bem sei os pensamentos que penso sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, e sereis achados de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações, e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Então, pessoal, tantas vezes você se vê preso nesse seu pecado, você se vê sem saída. Você pensa que não tem uma saída, porque você pensa, poxa, mas eu sou assim mesmo, eu não vou conseguir lutar contra o meu próprio pensamento. Quando eu o julgo, quando eu olho com inveja, eu não consigo lutar contra isso. Ah, mas se você buscar a Deus, se você se ajoelhar, se você jejuar e buscar a Ele de todo o seu coração, Ele vai te escutar e Ele vai sim tirar isso de você. Esse é um fruto do Espírito Santo. Quando você se aproxima de Deus e quando você reconhece Ele como teu Salvador, automaticamente, conforme os dias forem passando, você vai sendo transformado pela voz do Criador. Lá em Colossos, em 1 Colossenses, no primeiro capítulo, no versículo 13 em diante, nos diz bem assim: o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele, e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ele é a cabeça do corpo, da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tenha preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliou-se consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A vós também, que noutro tempo éreis estranhos e inimigos do entendimento pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou. Pessoal, busque o Senhor em oração, em jejum, busque Ele na palavra dele, aprender sobre a voz dele, uma forma perfeita de aprender sobre ele, de escutar a voz dele, é lendo a Bíblia, é buscando. Nesses dias eu não estava lendo muito a Bíblia, eu não estava buscando, eu vi isso uma diferença tão grande na minha vida, desde quando eu comecei realmente a buscar todos os dias, aprender a ler, nem que seja um versículo a estudar.
Isso é tão maravilhoso, isso é tão bom. E eu me lembro que eu falava assim pro Senhor, porque a Bíblia é meio complicada de entender assim, cá entre nós, porque se a gente for ler pelo nosso próprio entendimento, mas tem que ser muito inteligente, tem que saber muito bem todas as palavras. E a Bíblia, pelo menos a minha, tem umas palavras muito difíceis. E eu me lembro que quando eu sentava para ler e eu tentava ler, eu não entendia praticamente nada. Mas aí eu me lembro que eu falei assim pro Senhor: Deus, eu vou estudar. Se eu entender hoje, eu não sei. Mas eu sei que algum dia eu vou entender. E graças a Deus, todos os dias eu estou lendo e Deus está me ajudando. E se hoje eu não entendi muito bem alguma coisa, amanhã eu tento buscar de novo e eu vou aprender de novo. Isso o Espírito Santo nos dá. O Espírito Santo nos dá conhecimento, ele nos dá sabedoria. Então basta nós pedirmos para ele. Assim como nós pedimos para ele nos ajudar em algum pecado, ele vai nos ajudar a entender sobre a sua palavra. Porque ele não quer que a gente viva na ignorância. Não, não, não. Ele quer que nós aprendamos sobre a palavra dele. E nesse vídeo, então, era sobre isso que eu queria falar. Como vencer essa sua inveja, essa sua cobiça que muitas vezes você sente? Busque ao Senhor de todo o seu coração e você vai achar a resposta, você vai achar a presença dele. Gente, não se contente com isso que você é agora por achar que você não é capaz. Não se contente com o pecado, não se contente em continuar nesse lamaçal, porque Jesus quer te ajudar. Ele não morreu na cruz à toa, ele não derramou seu sangue à toa, ele não sofreu à toa. Busque ao Senhor enquanto ainda é tempo, porque nós sabemos que em breve ele voltará. E ele te ama muito e não quer te ver ficar. Ele quer ver você lá no céu, junto com ele, pertinho dele. Porque lá é o melhor lugar. Estar na presença dele é sempre e sempre será o melhor lugar da nossa vida.